Muito bem, queridos irmãos, estamos retornando e convocando vocês para darmos continuidade àquela viagem em que nós iniciamos na semana passada, olhando para o Evangelho de João, e acredito que muitos gostaram, e nós fizemos uma parada para descansarmos, e hoje nós iremos continuar novamente. A nossa viagem ela está registrada aqui no Evangelho segundo escreveu São João, algo magnífico, algo maravilhoso, e que eu tenho certeza absoluta que você irá ficar muito contente, você irá ficar muito feliz em continuarmos esta viagem que muito promete. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos vibrar, nós vamos nos alegrarmos em cada momento, em cada instante que estivermos viajando juntamente com o apóstolo São João. É bom nós observarmos isso. E o grande sujeito principal em que a cada dia nós estaremos conhecendo um pouco mais o nosso anfitrião, aquele que estará à nossa frente, aquele que, assim como fez com João, revelou para João, estará revelando para nós também, é Jesus. Nós queremos conhecer quem é Jesus, de acordo com como é apresentado no Evangelho de João. É maravilhoso quando nós fazemos isso. Na semana passada, nós vimos aqui no Evangelho de João que ele apresenta a revelação da glória de Deus. Esta é uma questão que nós vimos. Na semana passada também, ao embarcarmos nesta empolgante viagem, juntamente com o apóstolo João, lógico, isso toda viagem nós fazemos com propósito. Ninguém viaja por viajar. Existe um propósito, seja negócio, seja para passear, de férias, para conhecer um lugar novo. Tem um propósito, tem um objetivo. E nossa viagem não é diferente. Ela tem também um propósito, tem um objetivo. Que nós possamos nos apaixonar, que nós possamos nos aperfeiçoarmos a respeito do conhecimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio do qual ele nos concedeu uma vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o propósito da viagem. Então, dentro do que nós já vimos na semana passada e a continuidade de hoje, e Jesus como é o personagem principal, é importante sabermos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Nós não abrimos mão desta questão. As suas palavras nos servirão como uma janela aberta, dando-nos acesso à visão panorâmica desse livro, mostrando a revelação da glória de Deus. É isto que nós queremos ver, é isso que nós assumimos o compromisso durante todo este ano de sentirmos, vermos intensamente esta manifestação gloriosa na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Portanto, hoje, neste culto de doutrina, entrar na sua casa, estar novamente com a sua família, é um privilégio, é um prazer muito grande. Esperamos que logo, logo nós possamos novamente estarmos fisicamente juntos no templo, quem sabe dando continuidade a esta
viagem lá no templo da igreja. Muito bem, Jesus Cristo, ele deu a sua vida como preço por um mundo caído, por um mundo que não valia nada, não tinha futuro. Ninguém dava nada por este mundo diante da maldade, da rebeldia, do pecado, da ignorância, do distanciamento do ser humano dele. Esta foi a situação que Jesus Cristo propõe vir até nós só por amor, só por graça, que tudo isso estará sendo revelado nesta viagem, passo a passo, que estaremos dando no Evangelho de João. Aqui nós entendemos que Jesus Cristo deu a sua vida como preço por um mundo caído, destruído. Ele sempre foi e continuará sendo a boa notícia que nós precisamos, que nós necessitamos para que a nossa vida seja completamente restaurada. É maravilhoso vermos isto nesta caminhada que estamos fazendo. Jesus, mais do que qualquer coisa, quer ser parte das nossas vidas e construir um relacionamento conosco. Esse relacionamento, ele já fez isso através do seu sacrifício em Jesus Cristo. A nossa proposta dessa viagem que nós estamos fazendo é que nós também possamos perceber a grandiosidade desse relacionamento proposto por Cristo em relação a nós. Às vezes nós não percebemos a grandeza disso. Não percebemos o quanto isto é grandioso, é maravilhoso. E é por isso que nós vamos fazer esta viagem juntos. Por exemplo, hoje nós iremos perceber que só no Evangelho de João que nós encontramos relatos especiais a respeito de Jesus Cristo, por exemplo, como estes que irei compartilhar com você nesse início do segundo momento da caminhada, dessa segunda milha. Nós já andamos a primeira milha e hoje nós estaremos andando esta segunda milha e vai ser maravilhoso, onde vai estar nos revelando passo a passo o amor completo e inconfundível do nosso Deus. E é bom nós sabermos disso, é bom nós observarmos isso. Lógico, não tem como, quando falamos do amor inconfundível de Deus, esta revelação, esta proposta que ele faz para conosco, para você, sua família, o mundo inteiro. Só João apresenta isto nesse texto tão conhecido que você sabe de cor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma proposta. E esta proposta e tantas outras que ao decorrer desta caminhada que nós estamos fazendo no Evangelho de João, que estará sendo revelado, esclarecido para nós, e nós não iremos nos esquecermos jamais. Aqui nós encontramos Jesus como Deus eterno. Jesus Cristo é Deus eterno. Nunca esqueça disto, meu irmão, minha irmã, que o Cristo que morreu por nós é o Deus encarnado. E é importante nós
sabermos disso. No primeiro capítulo de João, nós citamos no estudo passado, mas eu quero citar novamente, porque é fundamental, é importante essas primeiras palavras do evangelista para nós compreendermos o significado que ele dá a Jesus Cristo. E ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Olha como João trata de forma muito diferente de todos os outros evangelistas a abordagem a respeito de Jesus Cristo. Isto é assim que João coloca. Ele estava com Deus e era Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele continuará de eternidade a eternidade sendo Deus. O texto continua dizendo, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele quem? Jesus. Quando nós lemos logo no começo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, o texto aqui está dizendo, sem ele nada do que existe, nada do que foi feito teria existido. Observa aqui como, de forma muito clara, transparente e simples de entender que ele é Deus. No capítulo 10, versículo de número 30, João continua fazendo esta revelação diferenciada a respeito de Jesus Cristo, a respeito da apresentação de Jesus Cristo dentro deste conceito do divino, dentro do conceito do que está além dos olhos. E ele diz nesse texto uma frase pequena, mas significativa, quando João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Somos um só. É uma pessoa só. É a mesma pessoa. Eu sou aqui apenas o Verbo encarnado. Maravilhoso observarmos isso. No capítulo 17 e versículo de número 5, nós encontramos aqui ele dizendo assim, e agora, vocês percebem que nós estamos passeando, caminhando no Evangelho de João. Essa é a proposta. A proposta é essa, caminharmos no Evangelho de João para que estes conhecimentos, estas lembranças, recordar novamente o que já lemos em outros momentos, tantas outras vezes. Nós estamos propondo agora uma caminhada juntos, para que esta proposta de João se transforme ainda em um significado maior do que nós temos visto, do que nós temos observado, diante do grande desafio que nós assumimos e não vamos abrir mão. Durante todo o ano de 2020, eu, você, Igreja Batista em Jardim Santana, nós iremos continuar vendo, sim, a manifestação da glória de Deus. Não vai ser diferente, não vai ser assim como tem sido nesse tempo de tantas incógnitas, de tantas incertezas para tantas pessoas. Milhões e milhares de pessoas estão incertas, não sabem o que fazer, para onde ir. Nós sabemos porque nós temos as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? É isso.
Nós temos as palavras da vida eterna e para nós isto é o suficiente. O capítulo 17, versículo 5, que citei, diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, Deus era Deus. Ele é eterno, mostrando aqui a eternidade de Deus. E diante disto, nós podemos ter a certeza de uma salvação eterna, porque Deus é eterno. A nossa salvação só é eterna, meu irmão, minha irmã, porque Deus é eterno. É importante nós vermos isto quando olhamos ainda o capítulo 3, passeando, caminhando no Evangelho de João, nessa caminhada que estamos fazendo, João 3, versículo 36. O texto sagrado continua dizendo para nós algo fabuloso. Quem crer no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui neste relato do evangelista em desvendar, em apresentar, em estar colocando diante de nós a grandeza e o poder de Jesus Cristo, que só João faz desta forma e dessa maneira. E o texto continua: já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O resultado do pecado. E a Bíblia é muito clara quando coloca essa questão do resultado do pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Já pensou a ira de Deus sobre uma pessoa? O que sobra? Não sobra nada, é morte mesmo, é destruição, apagar. É simplesmente apagar da face da terra e do céu. É importante observarmos o que a palavra de Deus coloca. No capítulo 6 de João, fazendo esta caminhada aqui, o versículo 47, João 6 e versículo de número 47, continua dizendo assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Olha só o que o texto está dizendo para nós. Eu te dou segurança. Eu te dou a certeza. Isso é verdade. Eu estou fazendo uma promessa, o Deus eterno fazendo uma promessa com cada um de nós. Portanto, quando nós lemos isso aqui, irmãos, nesta andança pelo livro de João, nenhum outro caminho a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não existe. Não existe outro caminho. Não existe uma outra forma, uma outra maneira. A única forma é através de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos dando tanta ênfase nessa série de estudos, nessa caminhada no Evangelho de João, a respeito de Jesus Cristo. Olha só o capítulo de número 14. É tão gostoso estarmos com a Bíblia na nossa mão, né? Estarmos a Bíblia na nossa mão e estarmos olhando para ela. É bom nós estarmos com a Bíblia à nossa disposição e caminharmos dessa forma, porque você percebe que o que nós estamos fazendo aqui é andar, é caminhar no Evangelho de João através da Bíblia, através da palavra de Deus. Isso é importante, isso é fundamental para a compreensão e
o entendimento. E esse texto, João 14, versículo 16, é categórico para fechar essas palavras. Respondeu Jesus. Jesus falando. Isso é significativo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Olha, irmãos, como é bom nós termos esta certeza. Portanto, o Evangelho de João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. É importante que nós tenhamos essa certeza. O Evangelho de João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus. E por que nós temos 4 evangelhos? Nós vamos hoje fecharmos nesta explicação para depois nós darmos continuidade no Evangelho de João. Nós temos Mateus, o primeiro evangelho, Marcos, o segundo, Lucas, o terceiro, e João, o quarto evangelho. E por que existe uma história única e definitiva a respeito sobre Jesus? É que esses 4 evangelhos, eles foram escritos com propostas maravilhosas, mas diferenciadas, e que nós estamos agora nos atendo à palavra de João, olhando como uma imagem bem interessante. A razão por que nós temos 4 evangelhos é que cada um deles descreve ou descreveu um relato dos fatos de uma forma muito interessante. O médico Lucas, no capítulo 1 e versículo de número 1, ele coloca uma coisa muito interessante sobre Jesus, tendo em mente uma mensagem específica para um público específico, ou seja, eles levaram em conta a complexidade nossa, a complexidade do ser humano. Quer ver isso? Vamos observar essa questão agora neste momento de caminhada. O Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, nós observando aqui que Mateus está escrevendo olhando para um povo específico. Ele está olhando para os judeus. Mateus escreve o seu evangelho olhando para os judeus. Estava interessado em estabelecer os direitos reais de Jesus como rei dos judeus. Ele, percebendo a situação política, a dificuldade de compreensão dos judeus, ele propõe a fazer, a transmitir esta mensagem para os judeus. E quando ele procede assim, ele traça a genealogia de Jesus de volta, vocês podem observar, de volta de Davi a Abraão. Esta linguagem judaica, tanto o rei Davi como Abraão, 2 personagens muito conhecido e respeitado pela nação judaica, pelo povo judeu. Aí Mateus pega e coloca Jesus dentro desta genealogia para tentar levar os judeus a entenderem a respeito de Jesus, que parecia que eles não entendiam nada, estavam como cegos, literalmente como cegos. Depois vem Marcos, o Evangelho de Marcos. E Marcos, ele escreve o Evangelho diferente de Mateus. Ele olha para um outro público.
para um outro povo. Quando nós observamos claramente a leitura de Marcos, o Evangelho de Marcos, Marcos está olhando para quem? Está olhando para os romanos. É isso mesmo. Marcos olha para os romanos. Estava interessado em capturar os lances que revelavam Jesus como servo. A palavra servo surge no Evangelho de Marcos de uma forma muito forte. O autor tinha seus olhos voltados às ações de Jesus, que com certeza apelariam à razão das mentes práticas dos cidadãos romanos. Em Roma, que parte da vida de Jesus Cristo se descortinaria, aconteceria. Autoridades romanas iriam olhar para Jesus, iriam ouvi-lo, observá-lo, para tomar decisões importantes. Então, Marcos procura dizer para os romanos quem é Jesus. Aí nós chegamos no Evangelho de Lucas, e Lucas tem um olhar diferente de Mateus, tem um olhar diferente de Marcos. Lucas olha para quem? Qual é o povo que Lucas olha? Lucas olha para os gregos, olha para a região da Grécia, para poder falar a respeito de Jesus Cristo. Ele foca a humanidade de Jesus. Consequentemente, a genealogia de Jesus Cristo, agora, através de Lucas, volta até Adão como cabeça da humanidade, como início da humanidade. Através do seu registro, o autor releva e ele revela um Salvador disposto a salvar homens e mulheres de todas as raças, de todos os lugares. Lucas escreve isto de uma forma excepcional, falando de salvação para todas as pessoas, e dentro de uma visão muito especial, porque ele era médico. Médico cuida de pessoas, procura a salvação das pessoas, a salvação física das pessoas em relação às enfermidades. E Lucas apresenta essa questão. E aí nós chegamos no Evangelho de João, que é o nosso tema principal. Ele escreveu para evangelizar tanto os judeus como os prosélitos judeus. Tanto judeus como os prosélitos judeus. Quem são os prosélitos? É uma palavra que às vezes nós não usamos tanto no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Prosélitos são aqueles que se convertem ao judaísmo. Todas as pessoas que se convertem ao judaísmo é chamado de um prosélito. Em Éfeso, na Ásia Menor, como citamos na semana passada, dos anos 80 e 90 depois de Cristo, aparece João. Daí que, mais que qualquer outro, conforme já observamos, este evangelho ele destaca a divindade de Cristo. O que nos chama a atenção é o destaque sobre a divindade de Cristo. Nele não se vê, por exemplo, o relato do nascimento de Jesus. Você pode olhar, João não fala sobre o nascimento de Jesus. João não fala sobre a genealogia de Jesus. Não fala sobre o batismo, não fala sobre a tentação, não fala sobre parábolas que são tratadas nos outros evangelhos. Jesus, para João, é Deus. João, portanto,
a exemplo dos outros evangelistas, é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Observe o que diz o próprio autor sobre esta questão de que nós estamos estudando nesta noite. João 20, do versículo 30 ao versículo de número 31, só recordando da semana passada para você observar hoje, diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais. E eu cito esse texto por causa da palavra sinais, que daqui a pouco, na continuidade da caminhada, nós iremos explicar. Além dos que se encontravam registrados nesse livro. Esses, porém, estão registrados para que vocês creiam. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus através de João. João, inspirado pelo Espírito Santo, como diz o capítulo 14 deste evangelho, versículo 26, destaca esta inspiração de João, como reafirma isso no capítulo 16 e versículo de número 13, seleciona e registra relatos da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. É importante que nós observemos isso. Então, neste momento da caminhada que nós estamos fazendo, fizemos aqui fomos um pouquinho técnico agora, para que na próxima caminhada, na continuidade deste estudo, nós possamos estarmos atentos mais à ação, à atuação, ao comportamento de Jesus Cristo para com os seus discípulos, os seus apóstolos, as pessoas que vinham até ele e a forma como João apresenta esta situação. No próximo estudo, nós iremos ver que o Evangelho de João, ele é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Só João apresenta isso, essa questão simbólica. Palavras que só João usa, com um propósito, com um objetivo de revelação da grandeza do amor, da graça e da bondade de Jesus Cristo. Poderíamos até continuar, mas nós vamos parar hoje neste ponto, né, de termos visto a diferença entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, cada um olhando para uma situação em relação ao trabalho de Jesus durante os 30 anos, os 33 anos aqui na Terra. E nós vamos ver uma peculiaridade muito importante no Evangelho de João, no próximo estudo, é que só 30 anos depois que Mateus, Marcos e Lucas escreveu, que João escreve o Evangelho, 30 anos depois. E nós vamos também explicar para você por que isso aconteceu só 30 anos depois dos outros evangelistas terem falado a respeito de Jesus Cristo. Espero que você esteja gostando desse estudo, dessa caminhada no Evangelho de João. No próximo estudo, nós continuaremos falando sobre essa questão simbólica do livro, essas palavras especiais que precisamos compreender e entender. E esperamos que você tenha hoje um bom descanso, uma boa noite, que Deus esteja derramando graça, bondade sobre a sua vida. E nós encerramos este estudo orando, buscando a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai querido, Deus bondoso, nós te agradecemos, nós louvamos a ti, ó Deus, porque nesta noite, junto com irmãos queridos, em suas casas, nós nos encontramos com um único propósito, ó Deus,
podermos entendermos definitivamente a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua grandeza e o quanto é bom estarmos contigo. Que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia continue repousando sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que neste tempo difícil, louvamos porque o Senhor está presente com cada um de nós. Abençoe a vida dos teus filhos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, por esses minutos que passamos juntos, dando continuidade a esse estudo, e na próxima semana nos veremos, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe, queridos. Até a próxima oportunidade. Amém.